Paz, Senhor, meu irmão. Ano novo, vida nova, né? Há uma semana atrás, há 2 semanas, a expectativa era da chegada de um novo ano. Muitas pessoas depositando as suas esperanças no novo ano, né? Porque é um ano assim que vai ser diferente. Esperamos que isso aconteça. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que a esperança do crente não está no novo ano. A esperança do crente está em Cristo Jesus. Tem um louvor da harpa dizendo que de nossa esperança é sua vinda. O Rei do Rei vem nos buscar, e ele vem, ele prometeu. Estamos vendo o que está acontecendo aí na região de São Paulo, alagamento, Minas Gerais, é a cidade, a Bahia, o estado da Bahia, em alguns lugares, agora no estado de Tocantins, ali no Maranhão, coisa que nunca aconteceu, está acontecendo. É o ano novo, mas as coisas continuam sendo a mesma. Os demônios que agiu no ano passado vão continuar agindo. Aí eu quero dizer para você, a nossa esperança, mais uma vez, está em Cristo Jesus. É um ano político, um ano de eleição, escolher aí os novos legisladores, né, os novos deputados estaduais, federais, senadores, novos governadores, presidente da república. É um direito nosso. Escolher alguém, orar a Deus, pedir sabedoria na hora de votar ali, evite votar em branco, né? Mas ir lá e votar. Mas não que a nossa esperança esteja nessas pessoas aí. E não tem nada para oferecer para nós, a não ser a mentira, que eles são bons na mentira, né? Porque a maioria deles trabalha com o pai da mentira. Eles são servos de Satanás, então o diabo inspira eles a mentir. Mas a nossa esperança é a vinda de Cristo, a qualquer momento. As cortinas do céu vão se abrir. Eu repito sempre isso e vou continuar repetindo, porque é uma mensagem da vinda de Cristo. Tá? Então eu quero começar uma série de mensagens. Eu tenho pregado bastante mensagem. As mensagens elas são sempre mensagens evangelísticas, né? Elas vão continuar sendo mensagem evangelística. De vez em quando eu vou pregar uma mensagem evangelística, mas eu quero entrar num assunto muito importante sobre doutrinas, né? Eu tenho um bom número de irmãos que me acompanham que são evangélicos, eles gostam de doutrina. Para você que está dando os primeiros passos para a igreja, ou é um simpatizante simplesmente do evangelho, né? Gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Mas ainda não se decidiu por Cristo, talvez está desviado dos caminhos do Senhor, né? Mas nós gostamos de falar de doutrina. O verdadeiro cristão ele tem que ter doutrina. Então essas mensagens são mensagens mais focadas realmente para crente. E você que já está se decidindo por Cristo deve pensar assim também. E ser um crente em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura em Cristo. E eu vou começar aqui, eu quero falar sobre 3 tipos de doutrinas, né? Vamos começar aqui logo pelo Pentateuco, o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Deuteronômio. Inclinai os ouvidos ao céu e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo 2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como um chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. A palavra-chave aqui é no segundo versículo que diz assim: goteje a minha doutrina. Apenas essa frase. Goteje a minha doutrina. Essa aqui é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, é claro que eu estarei falando sobre 3 tipos de doutrina. Claro que existe mais. Mas eu vou falar 3 tipos que eu provo na Bíblia. Tudo que eu falo aqui eu provo na Bíblia. Tá? Então, essa doutrina aqui, a doutrina de Deus, ela é embasada em que essa doutrina de Deus? É na lei moral de Deus. Essa doutrina, ela é embasada nos ensinamentos que Deus deixou para nós através da sua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você ler as cartas paulinas, que são 13, começa em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Esses livros aí, escritos por Paulo, nosso irmão, grande amado irmão apóstolo Paulo, são cartas totalmente doutrinárias. Algumas são cartas pastorais, endereçadas a pastores, que nem as cartas de Paulo à pessoa de Timóteo, ao jovem Timóteo, a carta do nosso irmão Paulo à pessoa de Tito, pastor Tito. Então, carta endereçada a pastores, que naquela época pastoreavam as igrejas, né? Então, são cartas pastorais que ainda hoje continuam
com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma graça de Deus. Depois nós temos as cartas chamadas cartas gerais ou cartas universais. Começa ali em Hebreus, Tiago, né? Hebreus, Tiago, e por aí vai embora, até ali na primeira, segunda Pedro, primeira e segundo a João e terceira João, e Judas, a última carta, que são cartas totalmente doutrinárias. Mas vamos ficar aqui nesse primeiro aspecto, a doutrina de Deus. Então já dei para você aqui só uma pinceladazinha. A doutrina de Deus, ela é embasada na lei moral de Deus. Para nós, alguns teólogos aí, eles dizem que para ser considerado uma doutrina, realmente, ela tem que ter 4 referências bíblicas sobre o assunto. Alguns teólogos neopentecostais, eles chegam a dizer que se tiver apenas 2 referências bíblicas, você pode pegar e fazer daquilo uma doutrina. Então, muito cuidado com doutrinas, né? Muitos pastores falam sobre doutrina, mas muitos deles não têm nem noção do que é, na verdade, a doutrina. A doutrina é o quê? É um ensino. É o ensino da palavra de Deus. Então, nessa doutrina de Deus, mais uma vez eu repetindo, ela é marcada pela lei moral, pelos mandamentos de Deus, pelos estatutos de Deus. Por exemplo, Jesus lavou o pé dos discípulos. Eu não posso pegar este texto isolado que só existe no Evangelho de João, no capítulo 13, e fazer disso uma doutrina. Então nós temos que ter cuidado para a gente não sair ensinando aquilo que a Bíblia não nos ensina. Então aqui no Pentateuco está dizendo, goteja a minha doutrina. Essa é a doutrina de Deus. Nós vamos agora para a segunda doutrina, que são doutrina de homens. Está lá no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 15, o versículo número 9 diz assim, mas em vão vos adoro, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Isso aqui, Jesus ali está ali na cidade de Jerusalém, e ao estar na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que vieram ali, quem? Os escribas e os fariseus, mais uma vez. Eles eram assim como uma pedra no sapato de Cristo, essa turminha aí, certo? Então eles vieram e começavam a observar, e começaram a cobrar de Jesus, por quê? Que os teus discípulos, eles não seguem a tradição dos anciões. Eles não observam como se deve proceder, quantas vezes por dia tinha que lavar a mão, no lavar dos jarros. Havia todo ali dentro dos costumes judaicos, e eles queriam colocar isso aí como doutrina. Mas Jesus disse, vocês fazem isso, mas vocês inválido os principais mandamentos de Deus. Não adianta eu criar, por exemplo, uma fogueira santa, que não tem nem na Bíblia essa palavra. Isso aí é doutrina de homem, não tem nada a ver com a Bíblia. Então a gente tem que entender quando a doutrina de Deus, quando é doutrina, é para ser obedecida, é para ser praticada. Quando é de homem, a gente deixa de lado. A gente não se levanta contra, não murmura, mas deixa de lado e ficamos com a palavra de Deus. Então Jesus aqui reprova a atitude dele. Você observa que o texto aqui, Jesus está dizendo doutrinas de homem. Eu estou mostrando para você os 3 tipos de doutrina básica. É claro que existe mais, mas à luz da Bíblia eu estou mostrando esses 3 tipos. Vamos agora para o terceiro tipo de doutrina, né? Essa doutrina aqui você vai ficar estarrecido aqui na carta do amado irmão Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1 diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, tá? Essas doutrinas de demônio são projetadas no inferno. Eu vou só dar um exemplo aqui. Isso aqui também vai chocar você. Mas a doutrina da reencarnação é doutrina de demônio. Não tem amparo bíblico. A Bíblia condena. Por exemplo, uma outra coisa também que o catolicismo romano usa, né? Oração pelos mortos. A Bíblia condena isso aí. Então são doutrinas de homem. Você tem que ter cuidado quando a doutrina é de Deus, quando ela é do homem, quando ela é de demônio. Então, essa aqui, por exemplo, da reencarnação, eu já tenho uma mensagem no canal sobre reencarnação, certo? Então, a reencarnação existe e ali eu tenho duas mensagens sobre este assunto. Você vai ver sobre este algo muito interessante, que são doutrinas de demônio. Para quê? Para enganar as pessoas, né? Missa de 7º dia, isso é coisa para enganar as pessoas. Não existe purgatório, doutrina de quê? De demônio, para enganar as pessoas.
para achar que as pessoas vão lá para o limbo e vão depois sair de lá purificadas. Não existe isso aí. Ou é céu ou é inferno. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Aqui o texto do nosso irmão Paulo, ele fala aqui: mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos. A palavra Espírito aqui está com E maiúsculo. Significa que é o Espírito Santo de Deus que está falando pela boca de Paulo. Certo? É o Espírito de Deus falando. Especialmente o Espírito diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Aquela pessoa que antes era um crente fiel a Deus, orava, consagrava a sua vida, tinha prazer nos cultos, tinha prazer em servir a Deus. Hoje não tem mais prazer em ir à igreja, só vai nos dias de Santa Ceia, só vai quando tem evento, só vai quando tem um pregador renomado. Essa pessoa, ao pouco, ele está se abandonando a igreja, apostatando da fé. Apostatar da fé é isso, é abandonar a fé verdadeira. Então a doutrina bíblica, ela vem para quê? Para enraizar você, para fortalecer você, para dar você coragem para prosseguir com Jesus. Então vou estar pregando daqui a alguns dias uma série de mensagens. Quando você vê ali doutrinas bíblicas, entre ali, porque nós vamos percorrer todas as cartas paulinas para comentar sobre as doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus. Os mandamentos de Deus, eles são eternos, eles são imutáveis. Deus não muda os seus mandamentos, seus preceitos, estatutos. A Bíblia diz que eles são santos e são puros. Então eu quero que você me acompanhe nesta caminhada aí e vamos dar continuidade daqui a alguns dias sobre mensagem totalmente doutrinária da doutrina de Deus. Vou estar orando por você, meu irmão, Santo de Israel, poderoso de Jacó. Ministra uma bênção na vida deste jovem, na vida desta jovem. Ministra uma bênção toda especial na vida deste casal, na vida desta família, Senhor. O Senhor nos fez sacerdote e rei, como rei para reinar com o Senhor, e como sacerdote para abençoar o povo. E eu abençoo esse meu irmão, abençoo essa minha irmã, abençoo esse meu amigo, esta pessoa, Pai Santo, que ainda não se decidiu por Ti. Mas, Senhor amado, ele gosta de ouvir a Tua palavra. E o Senhor disse certa feita que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Que o Senhor venha se revelar a este homem. Que o Senhor venha se revelar a esta mulher. Que o Senhor venha abençoar a vida física desta pessoa, a vida financeira, a vida espiritual. Se existe alguma enfermidade, Pai, na vida desta pessoa, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, doença, eu te repreendo agora. Sai da vida do meu irmão, sai da vida do meu irmão agora, ministra uma bênção de vitória sobre esta vida, essa prosperidade neste lar, abrindo portas, Jesus, para esse pai de família, para essa mãe de família, suprindo as suas necessidades. Meu pedido é minha oração em nome de Jesus. Amém.